Ela aprendeu cedo demais uma habilidade perigosa. Sorrir enquanto sangra por dentro. Não era mentira, exatamente. Era sobrevivência. Era aquele sorriso que diz estou bem quando o coração já assinou os papéis da rendição. Aquele sorriso que protege todo mundo ao redor, menos ela mesma. E o pior? Ninguém percebeu. Nem os mais próximos. Nem quem dizia que a amava. Nem quem rezava com ela todo domingo. Ela sorria. E por dentro, já tinha escolhido uma data. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. Essa história não é sobre fraqueza. É sobre o tipo de cansaço que não aparece em exame nenhum. Aquele esgotamento que não tem nome no dicionário médico, que não aparece nos olhos, que não mancha a roupa. É o cansaço de continuar fingindo que está tudo bem quando por dentro o chão já cedeu faz tempo. E se você está lendo isso agora? Talvez você conheça esse sorriso. Talvez você seja esse sorriso. Essa história foi escrita no escuro. Para quem lê no escuro. Para quem já está com a mão no interruptor, prestes a apagar tudo. Não vou te prometer que vai ser fácil. Não vou fingir que a dor some com uma oração bonita ou com 3 versículos bem escolhidos. Vou te prometer algo menor, e por isso, muito mais real. Que até o final dessa história, algo dentro de você vai se mover. Não sei se vai ser esperança. Talvez seja só um fôlego. Um segundo de clareza. Uma fresta mínima de luz num quarto que estava completamente fechado. Às vezes é isso que salva. Não o trovão. A fresta. Essa história começa com uma dor silenciosa. Com uma mulher que aprendeu a ser forte para todo mundo, e esqueceu completamente de ser humana para si mesma. Com alguém que foi se esvaziando tão devagar, que nem ela mesma percebeu quando ficou vazia. E termina com uma virada. Não a virada que você espera. A virada que você precisa. Continue lendo. Mesmo que sua voz interior esteja dizendo que não adianta. Especialmente se ela estiver dizendo isso. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo procurava quando precisava de força. A amiga que aparecia. A filha que não dava trabalho. A colega que resolvia. A irmã que segurava. A mulher que, de alguma forma, sempre tinha uma palavra certa para o momento errado dos outros. E ela dava. Sempre dava. Porque aprendeu desde cedo que ser útil era a única forma segura de ser amada. Ninguém tinha ensinado isso explicitamente. A vida foi deixando esse ensinamento em silêncio, nas vezes que ela chorou e ninguém ficou. Nas vezes que pediu ajuda e o assunto mudou rápido demais. Nas vezes que tentou mostrar a ferida e ouviu, mas você é tão forte, vai passar. Então ela guardou a ferida. E foi em frente. Por anos. Por tanto tempo que ela mesma esqueceu onde tinha guardado. Esqueceu que a ferida existia. Esqueceu que por baixo de toda aquela utilidade havia uma pessoa que também sangrava, também tremia, também precisava de colo. O trabalho foi o primeiro anestésico. Depois veio a ocupação constante, reuniões, compromissos, tarefas, metas. Uma vida tão cheia por fora que não sobrava espaço para olhar por dentro. Mas o corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Começou a acordar antes do alarme, não descansada, mas exausta. Com aquele peso no peito que não tem explicação médica. Aquela vontade de não levantar. Não de morrer, necessariamente. De simplesmente não ter que continuar. E mesmo assim levantava. Se arrumava. Sorria. Respondia às mensagens. Perguntava como os outros estavam. Ninguém perguntava como ela estava. Ou perguntavam, e ela respondia tudo bem antes mesmo de respirar. E todo mundo acreditava. Porque o sorriso dela era muito convincente. Ela havia treinado por anos. A parte mais cruel não era a dor. Era a conversa que ela tinha consigo mesma sobre a dor. Porque ela sabia, intelectualmente, racionalmente, espiritualmente, que não deveria estar assim. Conhecia os versículos. Já tinha orado por pessoas em situações piores. Já tinha aconselhado amigas que estavam exatamente onde ela estava agora. E isso tornava tudo mais pesado. Eu não tenho motivo para estar assim. Essa frase virou um chicote. Ela se olhava no espelho e listava as razões pelas quais não tinha direito de estar mal. Teto. Trabalho. Família. Fé. Comparava a própria dor com a dor dos outros e concluía, toda vez,
que a sua não era suficientemente grande para merecer atenção. Então ela a silenciava. E a dor silenciada não some. Ela desce. Vai fundo. Cria raiz em lugares que a gente não visita, e de lá, contamina tudo. O prazer das coisas simples. A vontade de planejar o futuro. A capacidade de estar presente numa conversa sem estar, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Ela começou a se sentir estrangeira dentro da própria vida. Estava nas reuniões de família, mas não estava. Estava nos cultos, nas orações, nos momentos que deveriam ser sagrados, mas havia um vidro invisível entre ela e tudo aquilo. Ela via, ouvia, mas não alcançava. E aí veio a segunda camada de culpa. Por que não consigo sentir nada? O que há de errado comigo? Será que perdi a fé? Não era falta de fé. Era excesso de peso carregado em silêncio por tempo demais. Mas ninguém tinha lhe ensinado a diferença. Então ela concluiu o que parecia mais lógico. O problema era ela. Sempre ela. E se o problema era ela, talvez o mundo funcionasse melhor sem ela atrapalhando. Esse pensamento chegou numa terça-feira comum. Sem drama. Sem aviso. Como quem constata o tempo lá fora. E o mais assustador não foi o pensamento em si. Foi o quanto ela não se assustou com ele. Ela não vai esquecer nunca, mesmo que tente. Era tarde. Todo mundo já dormia. A casa estava naquele silêncio que amplifica tudo que a gente passa o dia inteiro tentando abafar. Ela estava sentada no lugar de sempre, com o celular na mão, rolando uma tela que não dizia nada para ela. E de repente parou. Colocou o celular na mesa. E ficou olhando pro nada. Não tinha lágrimas. Isso é o que as pessoas não entendem, que o fundo do poço nem sempre vem com choro. Às vezes vem com uma calma estranha e assustadora. Uma sensação de que tudo já foi decidido e agora é só questão de tempo. Ela pensou nas pessoas que amava. Pensou de um jeito diferente do normal, não com saudade, mas com aquela lógica distorcida que a exaustão constrói tijolo por tijolo. Eles vão sofrer no começo. Mas vão continuar. Sempre continuam. E sem mim, pelo menos não vão ter mais esse peso. Essa é a mentira mais cruel que a mente cansada conta. Que a sua ausência seria um alívio. Que você é fardo, não presente. Que o amor que as pessoas têm por você é obrigação disfarçada de carinho. Ela acreditou nessa noite. Completamente. Ficou sentada ali por quanto tempo, ela não sabe dizer. O relógio na parede marcava os segundos, mas ela não estava mais dentro do tempo. Estava num lugar sem borda, sem saída visível, sem aquela fagulha mínima que nos mantém procurando uma porta. Tinha fechado os olhos. Não para dormir. Para ver se quando abrisse. Algo tinha mudado. Alguma razão tinha aparecido. Algum sinal. Qualquer coisa. E foi exatamente nesse momento, olhos fechados, mãos no colo, respiração rasa, mundo em silêncio, que algo aconteceu. Não do jeito que ela esperava. Não do jeito que os livros descrevem. De um jeito que até hoje ela tem dificuldade de colocar em palavras. Mas aconteceu. Não foi uma luz. Não foi um versículo iluminado no ar. Não foi nada que ela pudesse mostrar para alguém e dizer: olha, foi aqui, foi isso. Foi menor que tudo isso. E por isso, foi maior. Foi uma lembrança. Simples. Antiga. Sem aviso. A lembrança de uma tarde de quando era criança, devia ter uns 7, 8 anos, deitada na grama do quintal, olhando pro céu, sem querer nada. Sem precisar ser útil para ninguém. Sem ter que segurar nada. Só existindo. E naquela lembrança ela era suficiente. Não pelo que fazia. Não pelo que carregava. Não pelo sorriso que sabia mostrar na hora certa. Só por estar ali. Respirando. Viva. A lembrança durou talvez 3 segundos. Mas alguma coisa nela furou o vidro. Não destruiu. Não resolveu. Não curou. Furou. E por aquela fresta mínima entrou algo que ela tinha esquecido que existia dentro de si. Não esperança ainda, era cedo demais para isso. Era algo anterior à esperança. Algo mais primitivo, mais honesto. Era a vontade de ser aquela criança por mais um momento. Ela abriu os olhos. A sala era a mesma. O silêncio era o mesmo. O peso no peito ainda estava lá.
Mas ela estava 1 milímetro diferente. E nesse milímetro ela tomou a única decisão que importava naquela noite. Não a decisão de ficar bem. Não a decisão de ter fé. Não a decisão de lutar com garra e força e determinação. A decisão mais humana e mais corajosa que existe. A decisão de não decidir nada naquela noite. De só ir dormir. De deixar o amanhã ser o amanhã. De não fechar nenhuma porta enquanto o cansaço ainda estava no comando. Ela se levantou do lugar onde estava sentada. Foi até o quarto. Deitou. E pela primeira vez em meses, chorou. Não de desespero. De alívio. Como alguém que carregou pedra por tanto tempo que esqueceu que os braços eram para abraçar, e de repente lembrou. O choro não resolveu nada. Mas abriu algo. Uma porta que ela mesma tinha trancado por dentro, com medo de que se abrisse, tudo desabasse. Tudo não desabou. Só o que precisava cair, caiu. E debaixo daquilo tudo, ela ainda estava lá. O dia seguinte não foi bonito. Preciso ser honesta com você sobre isso. Ela acordou com os olhos inchados. O peso no peito ainda estava lá, menor, mas estava. A vida não tinha se reorganizado durante a noite. Os problemas eram os mesmos. O cansaço era o mesmo. O sorriso que o mundo esperava dela continuava sendo cobrado logo cedo, antes mesmo do café. A virada não foi um reset. Foi uma rachadura no muro. E rachaduras não derrubam paredes da noite pro dia. Elas trabalham devagar. Em silêncio. Por dentro. Até que um dia o muro cede, não com estrondo, mas com alívio. O que mudou naquele dia foi algo que não aparece para fora. Ela parou de se tratar como inimiga. Só isso. Por enquanto, só isso. Parou de usar a própria dor como prova de fraqueza. Parou de comparar o que sentia com o que achava que deveria sentir. Parou de exigir de si mesma uma força que nunca foi humana. Era armadura. Era casca. Era a parede que ela construiu para proteger todo mundo e que acabou virando uma prisão. Ela ligou para uma pessoa. Não contou tudo. Não conseguiu. Mas disse o suficiente. Disse não estou bem sem completar com mas já vai passar. Deixou a frase no ar. Incompleta. Vulnerável. E do outro lado, houve silêncio. Não o silêncio do desconforto, mas o silêncio de quem está realmente ouvindo. Esse silêncio foi o primeiro abraço real que ela recebeu em anos. Depois vieram outras escolhas pequenas. Buscar ajuda. Abrir mais uma fresta. Permitir que alguém carregasse junto por um trecho. Aprender, aos poucos, com recaídas, com dias ruins no meio, que receber não é fraqueza. Que precisar não cancela o amor que existe por você. Que o sorriso pode ser real sem precisar esconder nada. Que fé não é ausência de dor. É a coragem de atravessar a dor sem apagar a si mesma no caminho. Ela não virou outra pessoa. Continua sendo aquela que os outros procuram quando precisam de força. Mas agora, de vez em quando, ela também procura. E quando alguém pergunta como ela está, ela respira primeiro. E responde de verdade. Não sempre. Não perfeitamente. Mas de verdade. E isso, esse gesto mínimo, quase invisível. É a virada que ninguém esperava. Porque todo mundo esperava que ela continuasse forte. Ninguém esperava que ela escolhesse ser humana. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa diretamente. Não como escritora. Não como quem conta histórias. Como alguém que acredita que você não abriu esse texto por acaso. Você conhece esse sorriso. Talvez ele seja seu. Talvez você esteja agora exatamente onde ela estava. Sentada no silêncio da madrugada, com o peso de uma vida inteira que parece não caber mais dentro do peito. Cansada de ser forte. Cansada de ser o que todo mundo precisa. Cansada de um cansaço que não tem nome e por isso ninguém leva a sério. Talvez você também já tenha escolhido uma data. Se sim, eu preciso que você faça uma coisa agora. Só uma. Não decida nada hoje. Não porque vai passar fácil. Não porque existe uma oração que resolve em 5 minutos. Não porque você precisa ter fé suficiente ou força suficiente ou qualquer coisa suficiente. Mas porque o cansaço não é um bom conselheiro. Porque a mente exausta mente, especialmente sobre o seu valor. Especialmente sobre o quanto você faz falta. Especialmente sobre se as pessoas continuariam sem você. Não continuariam da mesma forma.
Nunca. Você não é fardo. Você é alguém que carregou peso demais, sozinha, por tempo demais, e que merece, finalmente, colocar no chão e respirar. Então, antes de qualquer coisa, fala com alguém agora. Se não tem ninguém, existe o CVV. Ligue 188. Funciona 24 horas. É gratuito. Do outro lado tem um ser humano real, sem julgamento, sem pressa, sem script. Só alguém disposto a ficar no escuro com você por um momento. Às vezes é isso que salva. Não o trovão. A voz de alguém que diz, eu estou aqui. E se essa história tocou algo em você, compartilha com quem você acha que sorri demais. Com quem parece forte demais. Com quem nunca pede nada. Porque a pessoa que mais precisa ouvir isso raramente é a que está pedindo ajuda. É a que está bem. Sempre bem. Toda história começa com uma dor silenciosa. A sua ainda não terminou. E o final? Ainda não foi escrito. Escrito para quem lê no escuro. Com respeito pela sua dor. E fé na sua virada.